Oi, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente tem em mãos um material que, olha, promete uma jornada em tanto. A ideia é conectar os princípios do método científico, lá da Grécia Antiga, com os algoritmos de machine learning que estão definindo o nosso futuro. É tipo um roteiro completo de ciência de dados. E logo de cara, uma citação de Judea Pearl me fisgou. Ele diz: estatísticos são pagos para serem céticos. Eles são a consciência da ciência. Isso já dá o tom, né? Nossa missão aqui é explorar a estrutura deste material para entender como ele propõe transformar o caos dos dados brutos em decisões de negócio que, realmente fazem sentido. E o que eu achei mais curioso é por onde essa jornada começa. Não é com código, não é com matemática pesada. É com filosofia. Com filosofia, sério? Sim. O autor faz questão de traçar uma linha direta de Aristóteles com aquela lógica de observação e hipótese, até o trabalho de um cientista de dados hoje, sabe? Num escritório em qualquer lugar do mundo. A ideia é que a ferramenta mudou. Saiu da prancheta para o Python. Mas o princípio de questionar a realidade, esse é exatamente o mesmo. Ele argumenta que sem essa base, o machine learning vira só um apertar de botões sem propósito. Faz todo sentido. É como, sei lá, dar uma Ferrari para alguém que não sabe dirigir. Mas então, depois dessa base filosófica, por onde ele começa a construir o conhecimento prático? Imagino que seja pela estatística básica, certo? Exato. Mas a abordagem é o que se destaca. Ele não joga um monte de fórmulas. Pelo contrário, ele começa com uma das armadilhas mais comuns e perigosas: a diferença entre média e mediana. E ele usa um exemplo que é brutal de tão simples. Pensa numa startup que tem, sei lá, 10 clientes. 9 deles gastam R$ 10 por mês. E um grande cliente corporativo gasta R$ 1.000. Ok, já tô vendo o problema. Se o CEO olhar só a média de gasto por cliente, ele vai ver um número perto de R$ 109. Ele vai achar que o cliente típico dele gasta mais de R$ 100, o que é uma mentira completa. Exatamente. A empresa inteira pode tomar decisões erradas baseadas nesse número, do marketing ao preço. Enquanto a mediana, que é o valor do meio, mostraria os R$ 10, que é a realidade da grande maioria. O livro martela nesse ponto. Um único outlier, um ponto fora da curva, pode distorcer toda a sua estratégia se você não usar a ferramenta certa para olhar para ele. E aí que entram as ferramentas visuais que ele apresenta, como os box plots. Isso. Os gráficos de caixinha. Eu sempre achei que fossem meio acadêmicos demais, sabe? E esse é o mito que o livro quebra. Ele conta um caso hipotético de uma equipe que passou meses construindo um modelo super complexo para entender a perda de clientes, e no final, uma simples análise de box plot, que levaria 5 minutos, teria mostrado o problema desde o início. Era um grupo específico de clientes com um tempo de resposta no suporte absurdamente alto. A história que os dados contam, muitas vezes, aparece primeiro na imagem, não na equação. Uau! Ok, isso já muda a minha perspectiva sobre o começo do processo. Mas, depois de visualizar e entender o presente dos dados, o próximo passo é prever o futuro. E aí entra a probabilidade, a parte que costuma assustar muita gente. Sim, e o livro trata a probabilidade como a linguagem da incerteza, uma forma de gerenciar o que a gente não sabe. O conceito de probabilidade condicional, por exemplo, que soa super técnico, é explicado de um jeito muito prático. Qual a chance de um cliente comprar biscoitos, dado que ele já colocou leite no carrinho? Isso não é teoria. Isso é a base do sistema de recomendação da Amazon, do frequentemente comprados juntos, que gera bilhões em vendas. Agora fez o clique. E sobre aqueles conceitos famosos como o teorema central do limite? Eu sempre ouvi falar, mas nunca entendi direito a mágica por trás dele. Pensa nele como o superpoder que permite que uma pesquisa eleitoral com só 2.000 pessoas consiga prever com uma margem de erro o resultado de uma eleição com 150 milhões de eleitores. Uau! O livro explica que, não importa o quão estranha seja a distribuição dos dados na população total, as médias das amostras que você tira dela sempre vão tender a uma distribuição normal, aquele formato de sino. É isso que nos dá a confiança de estudar uma pequena parte para entender o todo. Sem esse teorema, quase nenhuma análise de negócio em larga escala seria financeiramente viável. Entendi. Então temos as ferramentas para descrever os dados e a linguagem para lidar com a incerteza. Mas como isso se traduz em dinheiro? Quer dizer, como uma empresa usa isso para tomar uma decisão real, tipo, onde colocar um novo sabor de iogurte na prateleira? Imagino que seja aí que entram os testes de hipótese. É exatamente esse o pulo do gato.
O livro dedica um capítulo inteiro a isso. Ele mostra como sair do "eu acho que a prateleira A vende mais" para o "eu tenho 95% de confiança estatística de que a prateleira A gera, em média, 15% mais vendas que a B". É a diferença entre uma opinião e um fato comprovado. Nossa, é uma mudança de paradigma. Total. Ele mostra como usar um teste T para comparar duas versões de um site, ou um teste Q quadrado para ver se existe uma associação entre o layout da loja e o tipo de produto que o cliente compra. E ele fala da ANOVA também, que eu já vi mencionada para comparar mais de duas coisas, certo? Tipo, 3 campanhas de marketing diferentes. Isso. E a analogia que o livro usa é ótima. Pense na Anova como um juiz numa competição. Você tem 3 campanhas de marketing competindo. A Anova não te diz qual delas é a campeã, a vice e a terceira colocada. Ela apenas levanta a bandeira e diz: atenção, existe uma diferença significativa entre os resultados desses 3 competidores. Vale a pena investigar mais a fundo. Ela te impede de perder tempo e dinheiro analisando o ruído e te aponta onde realmente existe um sinal. Ok, isso é para testar ideias. E quando a gente quer prever um número específico, como o faturamento do próximo trimestre? Aí entramos em modelagem, regressão. Exato. A regressão linear. O livro apresenta como o primeiro passo para construir uma máquina de previsões. Mas ele não para na linha reta simples que a gente aprendeu na escola. Ele mostra como usar a regressão polinomial para capturar relações mais complexas, curvas. E mais importante, ele aborda um problema do mundo real. O que fazer quando você tem centenas, talvez milhares de variáveis preditoras? E o que se faz? Parece uma receita para o desastre. O modelo vai se confundir todo. E vai mesmo. É o que a gente chama de multicolinearidade e overfitting. E aqui o livro introduz uma técnica chamada regressão regularizada, como a Ridge. A analogia que ele usa é brilhante. Pense nessa técnica como colocar pequenos pesos nos tornozelos de cada um dos seus corredores, as variáveis. Isso força todos a correrem de forma mais estável e coordenada. Impede que um único corredor descontrolado, uma variável com muito ruído, desequilibre a corrida inteira, estrague a sua previsão. Que ótima analogia. É um controle de estabilidade para os modelos. Exatamente. Essencial em áreas como finanças e genômica, onde o número de variáveis é gigantesco. Ok, então aqui a gente entra no território que todo mundo fala, mas que parece uma caixa preta para a maioria: machine learning. O livro tem uma pergunta provocadora no início desse capítulo. A máquina aprende mesmo? Qual é a pegadinha aí? A pegadinha é que a palavra aprender é uma metáfora poderosa, mas que pode enganar. A máquina não entende o negócio. O que ela faz, na verdade, é um processo massivo de ajuste de parâmetros matemáticos para minimizar um erro. É mais como um ajuste de foco incansável de uma câmera do que um processo de consciência. Entender isso, segundo o livro, é crucial para não cair na armadilha de confiar cegamente no algoritmo. Certo, desmistificado o termo. Como ele organiza esse universo de algoritmos? Ele os agrupa em famílias com exemplos muito claros. Aprendizado supervisionado. Você dá os dados e as respostas certas. Por exemplo, estes clientes cancelaram, estes não, e o algoritmo aprende o padrão para prever o futuro. Certo, qual novo cliente tem chance de cancelar? Que é como treinar um cachorro com recompensas, usado para otimizar em tempo real o lance em campanhas de mídia paga. Vamos pegar um exemplo do supervisionado. As árvores de decisão são sempre citadas por serem fáceis de entender. Sim, e o livro usa um estudo de caso ótimo sobre prever o abandono de carrinho no e-commerce. A árvore de decisão é apresentada como o único modelo que é uma caixa branca. Você consegue literalmente desenhar um fluxograma das decisões. Se o cliente está no site há mais de 5 minutos e colocou mais de 3 itens no carrinho, mas não usou um cupom de desconto, então a chance de abandono é de 80%. É um modelo que você pode imprimir e discutir com a equipe de marketing. Legal, a árvore de decisão é tipo um fluxograma, fácil de explicar para o chefe. Mas essa simplicidade toda não tem um custo? Eu ouvi dizer que elas podem ser meio instáveis, se ajustando demais a qualquer ruidinho nos dados. O livro fala sobre como evitar essa armadilha. Essa é a pergunta-chave. E sim, ele aborda isso de frente. O livro explica que uma única árvore pode ser muito suscetível a pequenas variações nos dados, como você disse.
A solução que ele apresenta em seguida são as florestas aleatórias, ou random forests. A ideia é genial. Em vez de confiar em uma única árvore, você constrói centenas ou milhares de árvores, cada uma com uma visão pouco diferente dos dados, e depois faz uma votação entre elas. É a sabedoria da multidão aplicada aos algoritmos. Isso torna o modelo final muito mais robusto e preciso. Ah, então é uma solução bem elegante. E o tal do KNN, o nome K-Nearest Neighbors? Só como diga-me com quem andas e eu te direi quem és. É basicamente isso? É exatamente isso. A lógica é puramente intuitiva. Se você quer prever o preço de uma casa, o KNN simplesmente olha para as casas mais parecidas com ela, na mesma vizinhança, e tira uma média dos preços. Se quer saber se um cliente vai gostar de um filme, ele olha para os clientes com gostos mais parecidos e vê o que eles acharam. O livro mostra como essa ideia simples pode ser usada tanto para classificação, sim ou não, quanto para regressão, que é prever um número. Entendi. E o ponto que une tudo isso, a parte que transforma a teoria em algo palpável, é a implementação. O livro entra na parte do código. Sim, e esse é um dos grandes trunfos. Não é só um livro de conceitos. Tem seções inteiras com código em Python, citando as bibliotecas que são o padrão da indústria. Pandas para manipular os dados, scikit-learn e stats models para os modelos, e ele vai além. No capítulo de séries temporais, por exemplo, ele não fica só nos modelos clássicos, como o Sarima, que funcionam bem para prever as vendas de um único produto. Que é um cenário que não existe mais, né? Uma grande varejista precisa prever a demanda de milhares de produtos ao mesmo tempo. Exato, é um problema de escala, e o livro apresenta uma abordagem moderna para isso. Ele mostra bibliotecas como a ML Forecast, que permite usar algoritmos de machine learning como o próprio KNN ou modelos mais avançados para prever a demanda de milhares de produtos de uma vez só. Ele te ensina a sair de uma previsão artesanal, produto a produto, para um sistema industrial de forecasting. Isso, para quem trabalha com varejo ou logística, é ouro. Então, o que tudo isso significa no final do dia? Quando a gente olha para essa jornada completa, qual é a grande mensagem? A mensagem é que a ciência de dados não é uma coleção de algoritmos, é um processo de pensamento. A viagem que o livro propõe começa com a humildade de duvidar das nossas próprias suposições, como filósofo. Passa pelo rigor de testar essas dúvidas com as ferramentas estatísticas e termina com a capacidade de escalar essa inteligência usando machine learning e Python. E ele foi escrito de uma forma que permite diferentes níveis de profundidade. Dá para ter uma leitura focada nos conceitos e exemplos de negócio ou mergulhar fundo nas fórmulas e no código. Isso me deixa com uma última reflexão. Com tanto poder computacional e tantos algoritmos disponíveis hoje, parece que o gargalo não é mais a capacidade de processar dados. De forma alguma, o que fica claro e que a estrutura do livro reforça é que a nossa capacidade de prever o futuro depende diretamente de como a gente estrutura nosso conhecimento sobre o passado. O material não só fornece as ferramentas para analisar o passado, mas a estrutura de pensamento para construir esse futuro. E isso leva à questão final que a obra parece deixar no ar. Com tantos dados e algoritmos, o verdadeiro diferencial não está só em encontrar a resposta certa, mas em ser capaz de formular a pergunta de negócio mais impactante. E esse parece ser um excelente guia para aprender a fazer as duas coisas. Uma conclusão poderosa. E para quem se sentir provocado a começar essa jornada, o livro ainda oferece QR Codes que levam a conteúdo adicional e canais de contato, o que é um convite para que o aprendizado continue muito depois da última página. Sem dúvida, um material que parece entregar o que promete.